Você vai ver nesta edição que o Brasil comemora 20 anos da urna eletrônica e os vereadores comentam a importância do equipamento. Trouxe mais agilidade, mais rapidez e mais segurança nas eleições, sejam elas municipais, estaduais, federais. Eleições municipais acontecem neste domingo. No segundo bloco, vamos esclarecer suas principais dúvidas sobre a votação. A legislação autoriza que no dia da eleição o eleitor possa fazer manifestações individuais e silenciosas. O que é vedado, que não é aceito, são aglomerações, formação de grupos. É a partir de agora no canal da Comunidade. A votação do dia 2 de outubro marca uma data importante para a democracia brasileira, os 20 anos da urna eletrônica. Ela foi utilizada pela primeira vez em 1996, também em eleições municipais. Na época, eram 70 mil equipamentos para 32 milhões de brasileiros. Hoje, em todo o país, somos quase 145 milhões de eleitores e mais de 530 mil urnas. Desde a sua criação, o equipamento já passou por 5 modificações até chegar ao modelo atual. Hoje, a máquina inventada no Brasil é referência para processos eleitorais em todo o mundo. Por isso, o vice-presidente da Câmara de Vereadores destacou o ganho em agilidade e segurança que ela proporciona. Ela evoluiu e muito. Esses 20 anos de urna eletrônica, eu acho que trouxe mais agilidade, mais rapidez e mais segurança nas eleições, sejam elas municipais, estaduais, federais, no caso, nesse sentido. Então eu vejo que foi um grande avanço e que lá 20 anos atrás, muitas vezes a gente esperava até 10 dias para termos o resultado final e oficial de uma eleição. Então eu vejo que a democracia só ganhou com as urnas eletrônicas em rapidez, agilidade e segurança e é um processo que trouxe bastante benefício para a democracia. Atualmente, 2 terminais compõem a urna eletrônica. O do mesário, onde o eleitor é identificado e autorizado a votar, e o terminal do eleitor, onde é registrado numericamente o voto. O vereador Márcio Tassi comentou que, além de apurar o pleito com rapidez, o equipamento também evita fraudes. Eu, quando comecei a concorrer efetivamente, já era urna eletrônica. Eu comecei a concorrer em 2000. Então a minha história sempre se fez na urna eletrônica. Antes eu acompanhei um escrutínio de 92 que parecia algo do tempo das cavernas, para falar a verdade para ti, né? Gente brigando pelo que estava escrito, se valia ou não valia aquele voto, era uma confusão, recontagem, era um sistema muito arcaico realmente, né? Hoje com a urna eletrônica, a meu ver, é um processo consagrado. Eu acho que não tem problema, eu acho que ela tem credibilidade total. Muito se fala, mas até hoje não foi provado nada que ela possa ser adulterada. Então, falatório sempre vai existir com qualquer mudança, mas acho que 20 anos consagrou já, né? Hoje o voto é eletrônico, eu nem consigo ver nós voltar no tempo e fazer uma eleição diferente. A urna eletrônica está aí, funciona, democratiza, agiliza. Parabéns ao Brasil, parabéns à urna eletrônica e que venham novos avanços, nova tecnologia, mas que se permaneça sempre a democracia. A eleição presidencial de 1994 foi a última com o voto ainda em cédula de papel. O vereador Pedro Danelli foi um dos parlamentares que participou de um pleito sem a presença da urna eletrônica. Ele lembrou como a votação aconteceu. Eu participei em 92, não tinha urna eletrônica. Foi muito emocionante. A contagem dos votos, a gente se contava ali no CT General Miranda. Então, aqueles meses todos, pessoas ali contando, então chegava uma urna e largava isso na mesa, separava os votos. Ficava aquela expectativa, né? Porque tu não sabia aquele monte de cédula, quantos votos tinha para ti, como é que ia. E o resultado era mais demorado, bem mais. E era desgastante, porque você saía da campanha, fazia a votação no domingo e ele ficava segunda, terça, às vezes até terça-noite, quarta-manhã para saber o resultado da eleição. E ele dava muito aquele voto meio em dúvida ali, dava aquela discussão e tal, e tem que chamar
o juiz da mesa para decidir ou deixar de lado. Hoje já a urna já é bem diferente, porque você praticamente ali 1h30 você sabe o resultado. Então ele é mais prático, não leva tão, tu fica muito ansiado para saber, que daí tu fica naquela expectativa quando era sem a urna. Agora não, agora já sai o resultado na hora, 8 horas da noite, 20 horas da noite, tu já está com os 21 eleitos e o prefeito eleito. Então ficou mais fácil, mais prático. Encerrou nesta sexta-feira a campanha nacional de multivacinação. De acordo com o relatório divulgado pelo município, cerca de 4.000 crianças e adolescentes compareceram às unidades de saúde para atualizar as cadernetas. Destas, 1.697 receberam vacinas. Ao todo, eram 14 tipos diferentes, entre elas contra o rotavírus, HPV, hepatite A e varicela. Setembro está chegando ao fim e já deixa saudades, especialmente para os tradicionalistas. O mês foi marcado por inúmeras atividades em homenagem à cultura gaúcha. No Simpasso na TV, que será exibido hoje, vamos mostrar o programa gravado no Café de Chaleira da entidade. Acompanhe um trecho da festa que reuniu o funcionalismo público municipal. Mais um galpão que se abre, trazendo o povo gaúcho para dentro. Aqui tem invernada, aqui tem cozinha campeira, aqui tem hospitalidade. E a avaliação que eu faço de tudo isso, nesses dias de ronda, meu Deus do céu, que continue dessa maneira. Participação, desempreendimento, vontade de fazer as coisas. O meu movimento tradicionalista gaúcho está realmente de capa nova, como se diz no jargão gaúcho. Por quê? Se especializar em invernadas de dança, se especializar na invernada campeira, na cozinha, os posteiros tomaram novo rumo em criar invernadas maravilhosas. Então eu creio que a Semana Farroupilha 2016 realmente abriu novos horizontes. E a seguir, você acompanha uma entrevista com o juiz eleitoral Átila Barreto sobre a votação de domingo. A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. As eleições municipais acontecem domingo, mas muita gente ainda tem dúvidas sobre como vai funcionar a votação e do que será permitido no dia do pleito.
Por isso, a jornalista Paula Petrini está com o juiz Átila Barreto. Boa noite. Boa noite, Ana. Isso mesmo, a gente inicia a entrevista então questionando o juiz Átila sobre as pessoas com camisetas, bandeiras, adesivos. Isso é permitido no dia da votação? Boa noite. É permitido. A legislação autoriza que no dia da eleição o eleitor possa fazer manifestações individuais e silenciosas. O que é vedado, que não é aceito, são aglomerações, formação de grupos para manifestações coletivas. Essas aqui são vedadas. Manifestações individuais é permitido, sim. Para entrar no momento de votação, também pode-se utilizar bonés, os números dos partidos com adesivos, bandeiras, isso também pode adentrar a sessão? Sim, no deslocamento até a sessão, o eleitor pode fazer uso desse material, desde que, como dito, a manifestação seja individual e silenciosa. E da mesma forma, chegando até a sessão, ele pode adentrar o recinto, desde que não haja uma manifestação ostensiva. Simplesmente vai entrar na fila, vai passar por aquele procedimento prévio da votação, se dirige à cabine, faz a votação e se retira, sem manifestações. Mas o uso dessa indumentária, do vestuário, enfim, ele é permitido, sim. Os carros de som e a distribuição de folhetos aí estão expressamente proibidos no dia da eleição. No dia da eleição, no dia da votação, não é permitida a utilização de propaganda, na verdade, qualquer tipo de propaganda, e aí se inclui então essa vedação da utilização dos carros de som. Bom, a gente sabe que quem vai trabalhar então nas eleições deste domingo deve ser totalmente imparcial e ter um certo comprometimento. Mas se alguém faltar, algum mesário ou presidente de zona, de seção, como é que acontece? Ele é substituído? Na hipótese disso acontecer, de alguma ausência, o presidente ou, enfim, aqueles que estiver na sessão, ele tem a possibilidade de requisitar algum eleitor que se apresente para substituição. O importante sobre isso é ressaltar que não se trata de um convite da Justiça Eleitoral para as pessoas trabalharem nesse dia, é uma convocação. Então essa convocação gera obrigações. Aquele que não comparecer, foi convocado e não comparecer, ele incorre em crime, pode se caracterizar, configurar um crime e pode ser aplicada uma multa também. Então, faço a ressalva que a maioria dos nossos mesários, e tivemos nessa semana uma reunião de orientação com todos, a maioria dos nossos mesários são voluntários, o que reduz significativamente essa possibilidade de evasão. E é evidente que naquelas situações em que o faltante tiver uma justificativa, ele deve, na hipótese disso acontecer, ele deve comparecer, então, depois da eleição comparece no cartório eleitoral, apresenta a justificativa que será avaliado pelo juiz eleitoral para saber se houve ou não um justo motivo para a ausência. Se for acolhido, não há sanção nenhuma. Da mesma forma também, a justificativa de voto é necessária. Caso então não seja possível o comparecimento no dia da votação, é preciso fazer a justificativa. Como que faz? Vai aonde? Pessoas que também estão no exterior, né? Para a justificativa, temos as sessões que são preparadas para receber eleitores que querem justificar a impossibilidade da votação, que votam em outras zonas, em outros municípios. E para aqueles que não puderem providenciar essa justificativa diretamente na sessão, cabe no prazo de 30 dias procurar a sua zona eleitoral, o seu cartório, e por escrito apresentar o motivo, a razão pela qual não puderam comparecer no dia da votação, que também essa análise vai ser feita pelo juiz para se acolher ou não a justificativa. Acolhida, não há sanção nenhuma, e na hipótese de não se acolher a justificativa, então também é aplicada uma multa. Bom, a gente também vê que o celular hoje é muito utilizado no dia a dia das pessoas. E como que fica o uso desse aparelho, então, no momento da votação? Porque os celulares têm câmeras fotográficas, tem como gravar, fazer vídeo, então, no momento da votação, na cabine já. O pessoal que vai trabalhar, os mesários, eles foram orientados também sobre isso? Sim, a respeito disso, eles receberam orientação. O que se procura é proteger o sigilo do voto. Então, exato, essa é a razão da lei
vedar o ingresso do eleitor na cabina portando câmera de filmagem fotográfica, celular que tem esses dispositivos. A orientação que foi passada aos mesários é que no início, assim que façam o primeiro contato com o eleitor, peçam para que, na hipótese dele portar algum desses dispositivos, que ele desligue. Se quiser, há a faculdade de deixar ali à disposição dos mesários, mas se ele quiser portar, nada impede, desde que o faça com o aparelho desligado para evitar de acontecer essas situações que a lei não autoriza. E como fica a votação, então, das pessoas que têm algum tipo de deficiência? É permitido um acompanhante nesses casos? Temos sessões que foram especialmente preparadas para a votação dessas pessoas? Na identificação, na seleção dos locais onde estão estabelecidas as sessões, já foram observadas essas condições da acessibilidade. Então, na medida do possível, todos os locais procuraram ser selecionados com essa cautela, com esse cuidado. O eleitor que tem essa dificuldade, que precisa da ajuda, do auxílio de alguém para votar, por alguma limitação física, intelectual, pode sim se fazer acompanhado de uma pessoa que ele indica, uma pessoa da sua confiança. Isso é permitido. Só não podem fiscais de partido, delegados de partido, ou mesmo funcionários pessoas que estão a serviço da Justiça Eleitoral acompanhar o eleitor até a cabine. Isso aqui não é aceito. Mas a pessoa que o eleitor escolhe como de sua confiança pode ser acompanhado, inclusive a recomendação é que, se isso acontecer, posteriormente se faça um registro em ata constando que o eleitor fulano de tal votou por alguma necessidade na companhia da pessoa que vai ser identificada e registrada em ata. E tem muitos pais também que costumam levar os filhos junto no momento da votação, até porque as crianças têm curiosidade em saber como é que funciona a urna eletrônica. Isso vai ser possível também domingo? Não é aconselhável, não é permitido. A rigor, a letra fria da regulamentação, da legislação, enfim, não autoriza que se faça acompanhamento de pais levando crianças para que votem. Então, nós vamos passar estamos passando agora e orientamos os mesários que assim o façam. Na hipótese disso acontecer, algum pai que for acompanhado de filho, que não permitam o ingresso ou a interferência, enfim, no momento da digitação do voto. A gente também vê que muitas pessoas têm dúvida a respeito do voto em branco e do voto nulo. Para quem iria esses votos? As pessoas pensam, vai para o candidato que foi o mais votado, não significa nada. Como é que funciona, como é a contagem, então, dos votos em branco e dos votos nulos? Os votos em branco e os votos nulos não são computados. Eles não interferem na votação de nenhum candidato. A definição do quociente eleitoral, que depois é critério para apuração do número de vagas que cabe a cada partido, enfim, ela considera apenas os votos válidos, e os votos válidos são considerados com exceção daqueles nulos e os em branco, só os que efetivamente puderam ser computados em benefício de algum candidato. Já que o senhor fala isso, como funciona então o quociente eleitoral? O quociente é feito o cálculo entre o número de votos válidos, e aí então, como eu disse, não contam os nulos e os em branco, pelo número de vagas a preencher na Câmara de Vereadores. Digamos, determinado partido, determinada coligação ganhou a prefeitura. Isso também influencia na forma de composição da Câmara de Vereadores? Sim, é feito o cálculo considerando também a possibilidade de coligação. Ok. Agora, qualquer dúvida que o eleitor ainda tenha, pode entrar em contato pelo Disque Eleitor. O número é o 148 ou o 51-3230-9600. Estes números também podem receber denúncias, além de dúvidas que podem surgir ao longo aí do final de semana? Podem, e se isso ocorrer, nós temos o apoio da Polícia Militar, o quadro do próprio cartório eleitoral e também do Ministério Público, que tem seus integrantes que estarão nesse dia atentos para algumas intercorrências e prontos para agir dependendo da necessidade.
E a gente espera então que a eleição de domingo seja tranquila e transcorra tudo dentro da normalidade, lembrando que ela acontece das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde e você deve votar primeiro para vereador e depois para prefeito. Eu conversei neste momento com o juiz eleitoral Átila Barreto Refosco. Obrigada pelas informações e uma ótima noite. Obrigado, igualmente estamos à disposição. Obrigada a você também que acompanhou essa entrevista. Nós retornamos ao estúdio do Jornal da Câmara. Ana Paula, é contigo. Para a votação, não esqueça de levar um documento oficial com foto. O Jornal da Câmara termina aqui. E da nossa equipe fica o desejo de uma ótima eleição a todos. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até segunda-feira.